Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Prazer estar de novo aqui com vocês para mais uma aula então de biologia, né? Hoje a gente dando sequência aí ao nosso conteúdo sobre os protozoários, vamos falar um pouquinho da reprodução desses organismos, tá? De cara a gente já pode falar assim que há uma grande diversidade de processos que ocorrem, tá? Se bem que a gente vai ver alguns, né, 5 tipos aí de reprodução, dentro desses tipos ou métodos de reprodução há muitas variações dentro dos grupos dos protozoários, tá certo? Então a diversidade das espécies de protozoários também pode ser demonstrada pela variedade de processos reprodutivos que existem nesse grupo. Ou seja, são muitas variações de como eles se reproduzem, tá? E demonstrando então a grandeza desse grupo, né? A quantidade de organismos diferentes que existem nesse grupo. Algumas espécies apresentam fases alternadas de reprodução sexuada e assexuada. Vocês vão ver daqui a pouquinho que os protozoários eles fazem reprodução tanto sexuada quanto assexuada. Porém, alguns deles podem variar ou podem ter fases alternadas. Por exemplo, ele pode num primeiro momento fazer uma reprodução sexuada para depois ele realizar uma reprodução assexuada, certo? Então ele vai ter uma alternância entre os dois tipos de reprodução, tá? Enquanto outras se reproduzem exclusivamente de uma maneira ou de outra, ou seja, tem uns que só se reproduzem de forma assexuada, outros somente de sexuada, certo? E alguns então vai ter essas fases alternadas aí, tá certo? Reprodução assexuada então, tá? Nós vamos ver aqui as duas separadamente, tá? A reprodução assexuada é aquela que não envolve o quê? A troca de gametas, né? Ou seja, toda reprodução que não há troca de gametas, em que os organismos resultantes desse tipo de reprodução são clones, né? A gente pode chamar, né? Ou são os filhos, eu vou colocar aqui, ó, filhos 100% idênticos. Idêntico a quem? Aos pais, né? Ou seja, eles são clones. Falando geneticamente, eles são iguaizinhos, né? Ou seja, a célula, o organismo, ele vai ser igual, tá? Nos protozoários, podemos encontrar 3 tipos distintos dessa reprodução, tá? Então, essa reprodução assexuada, que não tem troca de gametas, nós vamos falar de 3 tipos aqui distintos, tá? O primeiro deles aqui é a fissão binária ou bipartição. Aqui também tem outro nome, dá para colocar mais um aqui, ó, ou cisparidade. É tudo, a gente está falando da mesma, então, fissão binária ou divisão binária, tá? Se vocês veem em algum lugar ali chamando de divisão binária, é esse tipo de reprodução. Bipartição ou ainda cisparidade, são nomes aí, são variações para o mesmo tipo de reprodução, tá? Envolvem um processo mitótico, né, com divisão celular em 2 células filhas idênticas, tá? Ou seja, aquilo que eu falei para vocês aqui, ó. Ou seja, um processo mitótico de divisão, né? Uma divisão equacional, né? Quando a gente está falando em mitose, a gente está falando em divisão equacional, ou seja, uma célula, quando ela se divide por mitose, ela vai resultar o quê? Em 2 células iguaizinhas, ou seja, não há redução no número de cromossomos, no número de genes, tá? Diferente, por exemplo, de um processo meiótico, que ocorre nas nossas células de reprodução, por exemplo, né? Ele sofre meiose, quer dizer o quê? Há uma redução da carga genética, né? A gente tem lá uma carga genética de 2N, vamos dizer assim, e quando ocorre a meiose, então ele reduz para N, né? Ou seja, divide pela metade o número de genes, o número de cromossomos, tá? Enfim, né? Então ocorre um processo mitótico, ou seja, uma divisão equacional. Uma divisão equacional.
certo? Ou seja, vai ser iguaizinhas. Essas duas células filhas que originaram dessa divisão mitótica aqui, elas são idênticas, as duas, entre as duas e com relação à célula, claro que deu origem a elas, né? Então elas são tudo idênticas. Só voltando aqui, este tipo de reprodução aqui, ele, claro, ele é fundamental para algumas espécies, porém ele tem problemas, né? O principal problema aqui é a perda da variabilidade genética, certo? Beleza? E com isso, então, com essa perda de variabilidade genética, né? É como se fosse aqui, ó. Como as duas são idênticas, o que poderia ocorrer aqui? Poderia ocasionar, sei lá, uma crise, uma doença que afetaria esse indivíduo aqui. Consequentemente, esse indivíduo também seria afetado porque ele também tem os mesmos problemas desse indivíduo aqui, entende? Então, para uma extinção em massa seria muito, muito fácil de acontecer. Olha, nós seres humanos, por exemplo, só uma comparação, né? Não é todo mundo que pega, por exemplo, a gripe, né? A gripe que é uma doença, né, viral que ocorre nos seres humanos, em que numa pessoa ele é muito forte, tem pessoas que quase não pegam, tem gente que pega muito pouco, né? Então há uma diferença entre indivíduos, né? Tá certo? Então há essa perda dessa variabilidade genética e, consequentemente, ele não vai passar isso para as próximas gerações, não vai haver uma troca de informações entre esses organismos, tá? Então esse é o principal problema da reprodução assexuada. Porém, para alguns organismos, imagina um organismo que está sozinho, né? A grande vantagem dele é o quê? Que ele não necessita, por exemplo, de um parceiro para fazer a reprodução. Seria uma vantagem, né? Certo? Então ele poderia simplesmente, vou me reproduzir aqui e pronto, né? Já numa reprodução sexuada, teria que ter o parceiro, tá? Fiz esse gancho aqui porque eu tinha esquecido de falar então sobre essa perda de variabilidade, tá? Então, voltando aqui de novo, fissão binária, então, ocorre um processo mitótico com divisão celular e formando aí duas células filhas, tá? Em resumo, ocorre isso aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Temos uma célula aqui, um indivíduo, um protozoário unicelular. Ele vai duplicar o seu material genético, ó. Vamos colocar aqui, ó. Duplicar material genético. Duplica o material genético. Então esse é o primeiro processo que ocorre. Ele vai duplicar o material genético aqui, ó, tá vendo? Logo após ele duplicar o material genético, vai ocorrer a mitose, né? Ou a divisão celular, certo? Duplicou o material genético, dividiu, formou o quê? Duas células filhas, né? Ó. Célula filha, ok? Essas duas células filhas aqui, como eu já falei para vocês, 100% idênticas, ok? Beleza? Fissão binária ou divisão binária, bipartição ou cisseparidade. Duplica o material genético, divide a célula, ok? De uma forma duas aqui. E assim o processo continua depois para frente. Também essa aqui vai formar duas, essa mais duas e assim por diante. Certo? Então a outra forma aqui de reprodução assexuada que a gente vai falar é a fissão múltipla ou também chamada de esquizogonia, tá? Essa aqui ela é um pouquinho diferente da que a gente viu aqui, da fissão binária, porque o que vai ocorrer aqui, ó? Ao invés dele dividir o material genético dele e já, né, formar duas células filha, né? O que ele vai acontecer? Ele vai fazer sucessivas divisões aqui. Ou seja, ele vai, ó, multiplicar o seu núcleo aí, ó, várias e várias vezes, ó. Então vão ter vários núcleos lá dentro, né? E aí esse organismo que está fazendo esse tipo de reprodução,
ele é chamado de esquizonte, tá? O esquizonte é o organismo que tem vários núcleos múltiplos lá dentro dele, prontinho para fazer a divisão do citoplasma, ou seja, a citocinese, tá? O que vai ocorrer então? Ó, ele vai fazer mitoses sucessivas, vai formar vários núcleos lá dentro, olha aí, ó, tá vendo? E aí o que vai acontecer depois? A citocinese aqui do esquizonte, que é esse organismo com vários núcleos ali dentro, e vai formar vários protozoáriozinhos novos aqui, que nesse caso aqui são chamados de merozoítos, tá? Vocês vão ver mais para frente que esses merozoítos, eles vão poder aí se diferenciarem, por exemplo, em células gamontes, né, que são células precursoras de gametas, tá? Enfim, vai ocorrer a partir do esquizonte, então essa divisão, essa citocinese aqui, essa divisão do citoplasma, e vai formar vários merozoítos, tá certo? Vários protozoáriozinhos novinhos aí, tá bom? Certo? A terceira forma, então, aqui de reprodução assexuada é o brotamento, tá? No brotamento, é como se fosse um broto, né, de uma árvore, né? Até por isso o nome, né? Então, vai acontecer o quê? Também vai ter divisão nuclear, né? Mas o novo organismo permanece ligado à célula progenitora até o seu amadurecimento. Lembram ali na fissão binária? Ó, na fissão binária separou e já, né, se largaram aqui, já estão separados. Aqui é a mesma coisa, do esquizonte, né, separou em vários merozoítos aqui. Já no brotamento é um pouquinho diferente. Ela não vai largar, é como se fosse fazer uma gestação, né, se fosse comparar, né. Então ele fica amadurecendo até quando ele estiver maduro e aí ele vai se desprender, então, do protozoário, né, mãe ou pai ali e ser liberado, né? E aí tem duas formas disso acontecer. Quando ele pode acontecer internamente, né? Ou seja, olha aqui um desenho, né? Ele está ali dentro, estão vendo que ele fez uma divisão lá dentro, ó. Só que os dois ficam aqui dentro até eles alcançar uma certa maturidade e aí sim eles, ó, se separam aqui, né? Se libertam, digamos assim, tá? E esse processo ele também pode ocorrer externamente, né? A gente tem o organismo aqui e ele está amadurecendo, mas no lado de fora, tá bom? Certo? E aí recebem nomes especiais para isso, né? Quando o brotamento ocorre na parte interna, a gente chama de endopoligenia, né? Ou seja, está acontecendo uma endopoligenia, um brotamento, mas esse amadurecimento ocorrendo na parte interna da célula. E plasmotomia, quando esse brotamento aqui, ó, ele fica amadurecendo, mas na parte externa da célula, tá bom? Então são dois nomes aí para esse tipo de reprodução, tá certo? Outra forma de reprodução aqui, reprodução sexuada. Então vimos a assexuada, né, que é aquela que não tem aí a troca de material genético, digamos assim, a troca de gametas, né? Para chegarmos então na reprodução sexuada, que é aquela que envolve sim troca de gametas, é aquela que tem a variabilidade genética mantida e é dita aqui até como uma vantagem desse tipo de reprodução. É aquilo que eu falei antes para vocês, né? Vai haver uma troca de informações entre dois organismos e vai formar um organismo que geneticamente ele é diferente dos dois genitores, né? Ele vai ter traços de um, traços de outro, mas ele não vai ser um clone, ele não vai ser idêntico, né? Ele vai ser diferente lá dos pais, né? Não vai ser idêntico nem ao pai nem à mãe, ele vai ter uma mistura dos dois. Que ocorre, então, por meio da troca ou mistura do material genético, então, certo? As células responsáveis pela produção desses gametas, então, são chamados de gamontes, tá? E esses gamontes, eles podem ser diferenciados a partir dos merozoítos também, ou de esporozoítos, que depois vocês vão ver. Os dois podem aí se diferenciar em gamontes, tá? Que são as células aí que vão dar origem aos gametas. E esses gametas, eles podem ser diferentes em tamanho ou forma, né? Mas eles também podem ser diferentes, né? Pensem assim, ó. Aqui a gente tem duas células, dois gametas iguais, né?
Agora imagine se eles fossem um assim e o outro maior, né? São diferentes. Então, quando acontece deles serem iguais, os dois gametas, tanto o masculino quanto o feminino, é chamado de gametas isogâmicos, ó. Aqui, ó. Gametas isogâmicos. Quando eles são diferentes, né, em tamanho, forma, né, em mobilidade, a gente chama isso de gametas anisogâmicos, tá bom? Beleza? O primeiro processo que a gente vai falar aqui, então, é a singamia, tá? A singamia é um processo onde a gente tem aqui, ó, quando temos a fusão de dois gametas e a formação de uma célula especial chamada zigoto, né? O zigoto é o quê? Quando o gameta masculino encontra-se com o gameta feminino. Nesse caso dos protozoários, a gente vai ter a formação de duas células, dois gametas, né, que vão se fusionar, né, eles vão se juntar e vão formar um organismo só, ou seja, vão formar um zigoto a partir da junção desses dois gametas, tá? Em outras palavras, nós podemos dizer que duas células vão agindo, então, como gametas e vão fusionar e formar o zigoto, tá? Esse processo é chamado de singamia, tá bom? A singamia. Então, na verdade, a singamia é quase que um processo único, né? Que ocorre aí nesses protozoários, né? Até porque a conjugação, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ela é um pouquinho diferente, tá? Em outras palavras, os dois gametas fundem-se, né, originando um zigoto que dará origem a 4 novos organismos. Esses novos organismos são geneticamente diferentes um do outro, né, até porque houve a fusão de dois gametas, né, ó, veio um daqui, vem um daqui, né, os dois eles acabam fusionando, né. Aqui no caso, a singamia isogâmica, né? Lembra agora há pouco eu falei para vocês? Por quê? Porque os dois são idênticos, olha, são iguais em tamanho, forma, tudo, né? Então, ocorrendo uma singamia isogâmica ou isogâmia, tá? Ocorre então a fusão dos núcleos e a formação do zigoto e depois, claro, a formação aí de 4 indivíduos que são todos diferentes, tá? Entre si e também dos pais, porque vai haver uma certa mistura, digamos assim, da parte genética deles, tá bom? A outra forma, então, é a conjugação. Porém, a conjugação, ela não resulta num aumento imediato. Está escrito aqui, ó. É possível que ocorra a troca do material genético, sim, mas sem resultar num aumento imediato da quantidade de indivíduos, tá? Então, por muitos, talvez isso aqui não seja considerado uma reprodução diretamente falando, né? Mas, enfim, vai haver a troca de material genético entre eles, né? E, posteriormente, pode ser que ocorra uma reprodução assexuada e acaba formando indivíduos que já são diferentes lá dos antigos, né? Que foram trocando material genético, tá certo? Esse processo é chamado de conjugação e é bastante comum nos ciliados, né? Tá? Por quê? Porque os ciliados, eles utilizam justamente esses cílios para fazer um certo canal entre eles, né? E trocar esse material genético aí, tá? O principal evento, então, da conjugação são o alinhamento de dois indivíduos compatíveis e a troca de núcleos haploides entre eles, os quais culminam na fusão desses núcleos e na restauração da condição diploide. Se nós pegarmos aqui, no caso, né? Então, o que vai acontecer, ó? A união, no caso, vamos começar aqui, né? Tem os dois micronúcleos, vocês lembram lá do paramestre, dos ciliados, eu falei que tem o macro e o micronúcleo, né? O micronúcleo era responsável, então, pela questão genética, né? Pela parte de reprodução, e o macronúcleo por informações de controle interno da célula, tá? Então, o que vai acontecer? A meiose desses micronúcleos aí. Vão formar aí, então, 4 micronúcleos cada um, ó, tá vendo? Desses 4 micronúcleos aqui vai ocorrer o quê? A degeneração de 3, ou seja, 3 deles vão simplesmente sumir, degenerar, vai ficar um só. Esse um que sobrou, ele vai sofrer o que? Mitose. Então ele vai sofrer uma mitose e vai virar 2 de novo, ó, tá vendo? Esses 2 aqui é que vão ser, um vai para lá, um vem para cá. Estão vendo? Aqui está representando esse tem bolinha azul e esse vermelha.
a vermelhinha vem para cá, a azul vem para cá, e acabam trocando aí informações de certa forma, né? Depois eles se separam, os dois micronúcleos aqui, ó, eles vão se fusionar, ó, vão se juntar, e aí sim vão sofrer várias mitoses, aí formando vários micronúcleos que depois ocorre então a reprodução assexuada, eles acabam sendo divididos aí entre os diversos organismos que vão sendo formados, tá? E dessa maneira, então, fazendo aí de fato um tipo de reprodução que, claro, ocorre uma alternância de fases, né? A gente viu aqui que ocorre uma certa reprodução sexuada para depois acontecer uma reprodução assexuada, né? Aquilo que a gente falou no início, tá certo? Porém, essa reprodução aqui também é interessante porque ela pode acontecer quando nenhum tipo, por exemplo, tem um lá, ele quer fazer esse tipo de reprodução e ele acaba fazendo meiose dos gametas, dos micronúcleos, desculpa. Porém, as condições do ambiente não favorecem ter outro paramécio para trocar essa informação. O que acaba acontecendo? A autogamia, né? Quando somente um indivíduo é envolvido e não há fertilização cruzada, ou seja, esse mesmo organismo vai se fusionar lá os micronúcleos para formar micronúcleos e depois fazer a reprodução assexuada, né? Vai virar, na verdade, quase que uma reprodução somente assexuada, tá? Mas isso tudo vai depender do ambiente, né? Quando o ambiente não vai dar um favorecimento total para esse organismo fazer esse tipo de reprodução, tá certo? Ou faltar um parceiro, né? Alguma coisa acontecer, aí ele pode fazer essa opção também de voltar ao normal, né? Da condição de ter apenas um micronúcleo, tá bom? Certo, pessoal? Então, reprodução basicamente é isso. Nas próximas aulas a gente vai começar a entrar nos grupos de protozoários e vocês vão ver que dentro desse básico dessa reprodução aqui, vocês vão ver que há variações, né? Talvez dentro dessa singamia vai ter lá um protozoário lá, sei lá, do grupo apicomplexa, que talvez vai ser diferente um pouquinho, vai ter uma variaçãozinha nesse tipo de reprodução, porém não vai deixar de ser a singamia, tá bom? Beleza? Então, espero aí que vocês tenham entendido, tá? Espero que tenham gostado da aula. E bons estudos e até a nossa próxima aula.